Olha, a utilização do termo racismo ambiental pela ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, para definir o impacto das chuvas no Rio de Janeiro sobre a população negra e pobre, motivou discussões nas redes sociais. Muitas pessoas entenderam que a ministra estaria chamando o meio... Aí também, pelo amor de Deus, né? Chamando o meio ambiente de racista. Só chove no negro. Não é? É o cara que não tem vergonha de passar de ser burro. Exatamente. Não dá um Google. É isso. Mas este não é o significado do termo, diz a reportagem do jornal Estado de São Paulo, que tem sido reconhecido pela comunidade científica que debate as mudanças climáticas. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo, do governador Tarcísio, o termo foi criado por Benjamin Franklin Chaves Jr., liderança do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos nos anos de 1980. Ele era assistente de Martin Luther King, o ativista político americano que ganhou o Nobel da Paz em 64. O termo surgiu no contexto do movimento dos Estados Unidos, mas a expressão ganhou força e foi ampliada para abarcar injustiças sociais. Segundo a pasta, o que é o racismo ambiental? São minorias étnicas que estão em condição de vulnerabilidade social, que vivem em periferias e mulheres, e mulheres, em especial as negras, os mais afetados pela poluição, pela falta de saneamento básico, despejo inadequado de resíduos nocivos à saúde, desmatamento ilegal, enchente, deslizamento. Então, o que é o racismo ambiental? Em que contexto a ministra o citou? Não é que chove mais na casa, se tem um vizinho preto e um branco, chove mais na casa do preto e não na casa do branco. Isso não é racismo ambiental. O que ela explica é que o racismo ambiental é o seguinte: quando tem uma enchente no Rio de Janeiro, por exemplo, quem morre mais é preto. Por quê? Porque choveu mais na casa do preto? Não, porque tem mais preto morrendo na encosta do morro. Porque tem mais preto morando na beira do rio. Por que tem mais preto morando lá? Porque o preto não tem dinheiro para morar num lugar melhor. Então é uma faceta do racismo, não é isso? É o seguinte: o sujeito preto está colocado, a mulher preta estão colocados num lugar pior para morar, porque eles têm menos dinheiro, porque tiveram menos estudo, porque, enfim, por uma série de razões, e, dentre outras razões, eles moram num lugar pior, mais sujeito a inundação, mais sujeito a deslizamento de terra. Então, essa é uma faceta do racismo. Não é que chove mais na casa do preto do que na casa do branco. Mas é bem mais amplo. Não é só enchente ou, por exemplo, o sol escaldante agora no Rio de Janeiro. Tem muita gente que fala: nossa, está muito quente, eu não vou para a praia, então vou ficar aqui, estou no meu ar-condicionado. Tem gente que não tem essa opção. Então, isso também faz parte. Assim como, e o termo racismo ambiental surgiu nos Estados Unidos, nos anos de 1980, como você estava dizendo, porque numa área da Carolina do Norte estava tendo um despejo de resíduos contaminados. E aí virou racismo ambiental, porque quem morava ali naquele território era uma população negra. E daí esse termo, a expressão foi ampliada para outros grupos que são vulneráveis. E quem que está em encosta? Justamente, são as mulheres, não são só mulheres negras, mas não são só mulheres, mas não são só os negros. Há por exemplo, os indígenas também são vítimas mais do que outras populações de eventos climáticos que tendem a piorar. Principalmente, aliás, ontem o ministro Valdez Góes, que é do Desenvolvimento Regional, ele falou que no ano passado inteiro eram 2.000 cidades com um pedido de emergência. E nós já estamos, nem acabou o mês de janeiro, e já são 1.500 cidades. Muitas vieram do ano passado, mas se você for olhar, é um número quase equivalente ao do ano inteiro. E ele diz, o El Niño, 2024 e 2025, vai piorar a situação. Então, esse racismo climático não é só no Brasil, ele tem recortes específicos em cada lugar, mas a gente sabe que a população negra, ela passa por situações semelhantes em todo o mundo. Não precisa nem ir muito longe, né? Só a gente lembrar os últimos deslizamentos que a gente teve aqui em São Paulo. Teve Franco da Rocha em 2022, São Sebastião no passado, agora a gente está tendo Rio de Janeiro.
a gente que acompanha a notícia, que tá cobrindo essas coisas, quem que morreu? Onde que foram esses deslizamentos? Comunidades, favelas, então é isso, né? E eu também tava dando uma pesquisada, você falou da Carolina do Norte, né? Despejo, como começou. Sim. E tem tantos trabalhos em outras localidades de faculdades renomadas, como até Harvard, já pesquisando a questão do racismo ambiental em outros estados. Então, é isso. É uma coisa muito mais ampla do que... E assim, dava para você ver pela publicação da ministra o que ela estava querendo dizer, né? Não era que é isso, chove mais... Então, foi uma coisa, assim, proposital. Deu para perceber que as pessoas que usaram foi para provocar, foi para ser proposital, porque, obviamente, que não é um meio ambiente sendo racista. É importante dizer que a comunidade científica reconhece o termo, legitima o termo e a circunstância, né? E o que ele representa. E hoje, eu estava justamente fazendo uma reportagem sobre esse assunto, estava conversando com uma fonte do Rio de Janeiro, a Tuane Nascimento, que é do Perifa Connection. E ela trabalha, é uma ONG que ela trabalha nas periferias e ela tá desde domingo junto, levando doações e tal. E ela tava me contando que, eu falei, mas as pessoas, elas perdem tudo, né? Ela falou, olha, tem tanta gente que já perdeu tanta coisa que elas declaram que não vão mais comprar. Então, elas já sabem que vai ter de novo, que daqui um ano que vem vai perder de novo. Então, elas não vão ganhar o pouco, não vão usar o pouco que elas ganham para comprar um novo armário. Não vão usar o pouco que elas ganham, então elas pegam, fazem um improviso com um tapume, com alguma coisa e faz uma prateleira. E ela também dizia o seguinte, que é importante o governo pensar sobre isso, porque... Não adianta você só fazer a questão da emergência. Como é que você resolve isso? Na periferia, ela dizia, tem uma tecnologia social. Então, no lixão, por exemplo, as pessoas foram tiradas de lá. Ela me contando no Rio de Janeiro. E as pessoas já sabiam quanto que a água subia. Então, elas tinham uma tecnologia social, que era colocar um tijolo embaixo de cada móvel e sabia que dali não passava. Com a interferência do governo, com obras... para que eles saíssem dali e fossem para outro lugar ali. Bom, hoje eles estão com a água no meio do umbigo, perdendo tudo que tinham, os móveis e tal. E o que elas fazem? Elas estão pior do que antes. Então, elas estão contando com o governo e pior do que antes. Então, é importante reconhecer esse tipo de coisa. E principalmente que nós estamos em um lugar privilegiado e não significa que a chuva, que parece às vezes... legal de ouvir, relaxante e tal, para mim, significa a mesma coisa no bairro vizinho, entendeu? Às vezes está destruindo tudo. E as mudanças climáticas vão afetar todas as pessoas, mas elas vão impactar primeiro outras.